né? Então, ela vai trabalhar aquelas coisas que estão mais relacionadas aos nossos chakras básicos, as coisas mais pesadas dentro da consciência, né? Então, é culpa, remorso, arrependimentos. Mágoa e sofrimento. Eu gostaria de entender essa visão, né, sua, né, enquanto aí especialista em florais. Como que você observa a planta que vai tratar uma coisa tão subjetiva que é culpa, trauma, mágoa, sofrimento? Ô, Betete, alegria de novo participar aqui com vocês dessa live. É para a gente muito honroso estar sendo entrevistado por uma figura tão importante do jornalismo brasileiro. Obrigado. Sua pergunta é uma pergunta muito importante também, porque ela vai no cerne da terapia floral. E existem variadas maneiras da gente interagir com as plantas, às vezes até utilizando elementos intermediários. Muitas vezes a gente conhece bastante uma determinada planta pelo animal que frequenta aquela planta. E tem alguns animais que são simbióticos, que são especializados em determinadas plantas. E eu tenho um elenco. Hein? Então, por exemplo, eu vou começar você perguntando aí se tem uma planta culposa. Tem uma planta culposa. Aliás, essa planta, Aristoloquia, Aristobonloquia parto, boa para o parto. Essa planta tem, se tivesse uma oportunidade, a planta, o reino vegetal, de reclamar de bullying, essa seria uma das que mais reclamaria, porque é uma planta com uma quantidade quase infinita de apelidos, e os apelidos os mais perversos. Aristoloquia é o nome científico dela, mas ela é chamada de cipó mil homens, é chamada de galinho do campo, é chamado de saco do capeta, é chamado de fedor do urubu, é chamado de mosqueteira, planta mosca. Essa? É uma planta, exatamente essa aí. Né? É uma planta que exala uma caatinga, uma fedentina, um fedor de fezes frescas e tem a coloração de carne em putrefação. Então, ela não vai atrair borboletas, não vai atrair mariposas, não vai atrair abelhas, ela vai atrair moscas, pela coloração de carne em putrefação e pela cheiro nauseabundo que ela emana a longas distâncias. Quando você está no campo e começa a sentir aquele cheiro de fezes, você dá a impressão até que você pisou em alguma coisa que não podia. Mas não é não. É a Aristoloquia avisando, eu estou por perto. E não é uma planta carnívora, embora ela tenha um tubo, ela tenha um papo, e ela atrai com esse cheiro as moscas, e as moscas caem dentro do papo dela e ficam presas durante um dia de 24 horas. Dali no outro dia, ela liberta as moscas, e as moscas se esquecem, né, desse aprisionamento e logo caem no outro papo, e assim vai de prisão e de prisão, de libertação e de prisão, como se estivesse padecendo a vida inteira, pagando as suas condenações. Então, as moscas são as prisioneiras temporárias, né? Mas frequentes da Aristoloquia. Então, essa é uma planta que tem ela é tão estranha, ela tem um formato tão estranho que ela recebe uma quantidade tão grande de apelidos que essa seria uma que realmente é uma planta que sofre bullying no reino vegetal. Então, veja bem, se a gente pega essa planta e presta atenção no comportamento dela, essa é uma planta que nos remete, né? É como se fosse... Lembra aquela música lá do Raul Seixas? Eu sou a moça que pousou na sua sopa. Como que é o resto? Eu estou aqui para te azucrinar, algo assim. Então, a essência floral que a gente extrai dessa planta é para aquelas mentes que estão azucrinadas, com pensamentos repetitivos, como se fosse um disco arranhado, como se fosse uma mosca dentro do cérebro, tentando sair, né? Aquele pensamento negativo, de mau cheiro, inclusive, né?
mal cheiroso ali dentro do cérebro, da emoção e do sentimento, que tenta escapar, tenta escapar, tenta escapar e não consegue. Essa é a metáfora dela, né? Então, ela vai trabalhar aquelas coisas que estão mais relacionadas aos nossos chakras básicos, as coisas mais pesadas dentro da consciência, né? Então, é culpa, remorso, arrependimentos, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que mais nos azucrinam, né? Que mais incomodam, que estão mais ocultos, os que cheiram mal, pensamentos que cheiram mal, né? Então, isso está ressonante em todo o simbolismo universal. Quando você pega o simbolismo universal da mosca, você entende esta planta. É a planta, então, mais relacionada à culpa, ao pecado, principalmente quando resvala na esfera da sexualidade, né? Então, pessoas, por exemplo, que estão, por exemplo, envolvidas em abusos de natureza sexual, ou que têm culpas ligadas à esfera sexual, podem ser beneficiados com essa essência floral aristolóquica. Então, quando o sofrimento resvala na questão da culpa, e uma culpa pesada, uma culpa onde a pessoa tende a própria danação da alma, aquela culpa onde que ela acha que ela não pode nem ter remissão, nem perdão divino, ou seja, uma culpa, então, de um caráter mais severo, mais emergencial, mais profundo, né? A gente usa essa essência floral aristolóquia. Agora, Breno, só te interrompendo aí, porque como eu sei que a empresa, né, Florais de Minas, tem esse trabalho escalar, né? Pegou a base, né, do Florais de Bach, e aqui nessa beleza que é o Brasil, e nesse estudo dedicado do Breno e da Edinamara, eles foram observando muito mais plantas e ampliando de forma exponencial a possibilidade aí de novos florais, né? Bom, nós estamos falando de culpa, e lógico que a gente está aqui no Brasil. Essa planta, ela é característica do Brasil? Aí já, essa é a minha curiosidade. Então, na América do Norte é uma outra planta, na África é outra planta. Essa planta é típica, planta da tropical, das matas brasileiras. Nós temos uma quantidade enorme de aristolóquias. Isso não existe lá na Europa, praticamente. Existem umas variedades um pouco significantes, mas a aristolóquia é tipicamente um presente da flora brasileira para a alma brasileira e para a alma do mundo que queira, que precisa desse tipo de correção. Então, é tipicamente brasileira. Nós não temos essa planta na flora europeia. E esta essência floral aristolóquia, ela particularmente, quem quiser fazer uso dela, quem reverberar com essas culpas, com esses remorsos, né, e que sofrem com isso, podem fazer uso direto dela ou usar também um outro produto que já está pronto, onde ela já está presente lá dentro, chamado almin. Então, almin é uma forma floral pronta, A-L-M-I-N, é uma fórmula floral pronta que dentro da composição dela tem o aristolóquia e que pode ajudar bastante as pessoas que têm essas coisas de culpa, remorso, arrependimento, onde elas sofrem em razão disto.